Olá, estamos diretamente dos estúdios da TV Sul e veja a partir de agora o programa Comando Policial de hoje. Estamos recebendo o comandante da Polícia de Meio Ambiente em nossos estúdios e iremos tirar as dúvidas relacionadas a vários assuntos de interesse público. Tudo isso agora no Comando Policial. Sargento Batista, seja bem-vindo ao programa Comando Policial. Boa tarde, Magarver. É um prazer estar aqui no programa, podendo tirar as dúvidas aí da população em geral. Sargento Batista, um questionamento que todos, né, que são contra as queimadas em lotes e também em propriedades rurais, que eles ficam debatendo aí os assuntos, né, em redes sociais, sobre como é a penalidade relacionada a este assunto, como que o pessoal fica debatendo ali o que acontece. Muitos dizem que são os bombeiros, outros já falam que essa penalidade é aplicada pela Polícia de Meio Ambiente e outros falam que é pela Prefeitura. Há muita dúvida com relação a essas multas e penalidades. Em que casos as queimadas, tanto na área rural como em lotes, em que casos se aplica a multa ou a penalidade? Como que é que funciona? Vou falar um pouco da parte dentro da cidade, que é a área urbana. A legislação ambiental estadual, ela não prevê a penalidade dentro da área urbana. Cada município tem a sua legislação. No caso específico de Guaxupé, quando há queimada num lote urbano, o pessoal da prefeitura, da Secretaria de Obras, ela pode estar fazendo a notificação ou mesmo até a multa para o proprietário. Com relação à zona rural, existe sim a legislação específica, né, que fala sobre as autuações. No caso da zona rural, a gente atua numa área que vai desde uma pequena parte até 1 hectare. Valores de multas pode variar de R$800 e poucos até R$3.200, dependendo da área. Quanto maior a área, maior o valor da multa. O senhor quer dizer com relação ao tamanho da área, esse maior a área, maior a propriedade ou maior a queimada? Sim, quantidade de terra queimada, de mata queimada? Seria maior a área queimada, a área que foi destruída pelo fogo. Ah, tá. Então, por exemplo, o cara tem lá um alqueire de terra, queimou a metade, é uma multa. Se queimou um quarto, é outra. Na verdade, a multa ela vai até 1 hectare. Por exemplo, de qualquer tamanho até 1 hectare é R$800. 1 hectare e 1 metro, 2 metros, a multa já é aplicada dobrada. Então, aí vai sucessivamente. E com relação, por exemplo, igual a gente vê sempre aí, várias matas aí dentro da propriedade queimada. Não é só ali o pasto e tal, queima a mata mesmo. E há uma penalidade maior ou é a mesma aplicada? O que pode mudar seria a queimada ou incêndio propriamente dito em área de preservação permanente. Porque se próximos a rio, próximo a nascente, a multa ela é aumentada e a penalidade da pessoa também é aumentada. Então, em área de preservação permanente, existe essa diferença. Por isso que a multa varia de R$800 a R$3.200, mais ou menos, aproximadamente. O máximo seria 3 mil. O máximo seria R$3.200. É pouco, né? É muito pouco. Se for pensar, e não dependendo da propriedade, é muito pouco. Não é só a propriedade, não é só o mato que está queimando ali. Está queimando os pássaros, está queimando o ninho de passarinho. Muitos animais ali que dependem daquele ecossistema, daquele bioma, acabam morrendo queimados. Nós vamos falar também daqui a pouco, né, a respeito dos pássaros, né? E há penalidades e há multas também para quem, né, nós vamos falar daqui a pouquinho no outro bloco. Com relação à prefeitura que aplica as multas na cidade? No caso aqui no município de Guaxupé específico, a prefeitura tem aplicado essas multas. Como que funciona? A pessoa ela é responsável por aquele lote. Alguém passou lá e colocou fogo. Notifica a prefeitura vai lá e localiza o proprietário, independente de ter sido ele ou não. O causador da queimada, ele é penalizado. Diferente da parte do Estado. O Estado, para a gente estar fazendo esse tipo de penalidade na zona rural, é preciso que haja um nexo entre a pessoa e o fato que aconteceu. Certo. Então, o pessoal deve prestar atenção nas características, né, de quem colocou o fogo, né?
e fazer a denúncia. Na área rural já é mais complicado localizar a pessoa, porque geralmente em propriedades rurais ficam poucas pessoas, né? Mas o dono que paga. Sim, na área rural a gente consegue detectar porque a pessoa, quando vai fazer esse tipo de fogo, ele tenta fazer de forma que o fogo não se espalhe. Então, com a experiência que a gente tem, se for na zona rural, a gente consegue saber se foi aquele proprietário ou não que realizou a queimada. E também, dependendo da forma que a gente pergunta para a pessoa, a gente já sabe que foi ele ali o causador daquele incêndio. Aí sim tem como tomar as providências. Nós, assim, a gente percebe, igual pega a BR-491 aqui, você subiu ali, você percebe que próximo às divisas, né, que tem a parte, né, da rodovia, o pessoal geralmente passa a máquina. Aquilo ali impede que o fogo, por exemplo, ocorra um incêndio nas margens da rodovia e passe para dentro da propriedade. Né, porque às vezes o pessoal está fumando, joga lá uma bira de cigarro, alguma coisa, e acaba um incêndio começando nas margens da rodovia e passa para a propriedade. O dono daquela propriedade, ele é obrigado a fazer aquele... Nesse caso, esse serviço que você falou, ele é conhecido por acero. Então, o dono da propriedade, ele faz aquele acero justamente para impedir que fato desse tipo ocorra dentro da propriedade dele. E ele é obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer. E outra coisa, se aconteceu a queimada na margem de rodovia, a multa ela é aumentada e a pena ela é agravada também. Então, tem mais essa situação aí no caso de queimada em rodovia. A dificuldade seria no caso de localizar o autor do fato, porque, como você mesmo falou, a pessoa passa ali de carro, joga uma bituca de cigarro e pega fogo. Mas se ele tiver feito lá o acero, ele consegue... Ele já vai impedir isso aí. Vai impedir isso aí de acontecer. A não ser que esteja em um vento muito forte, alguma coisa muito... Sim. Mas aqui na nossa região, geralmente isso não ocorre. Não costuma acontecer, né? Para quem a população deve ligar, no caso? Tem um lote pegando fogo aqui. Além, pessoal, vou deixar bem avisado a população aqui, traz problemas. Nós já gravamos também com os bombeiros, né? Com o tenente do Corpo de Bombeiros, o tenente Pereira, né? Além de trazer problemas para a saúde da população, não só a minha, não, da minha família, da família do sargento, para a sua família também, para o seu filho, para um pai, para um... Né? Alguém pode ficar doente com relação à fumaça, né? O problema que essa fumaça causa. Então a população, quem vê alguém colocando fogo em lotes, em terrenos, em propriedades rurais, acione a polícia, né? Ele vai passar para quem se deve ligar também. Daqui um pouquinho eu vou perguntar para ele também. Mas antes, pessoal, presta atenção na roupa que a pessoa tá, como que ela tá vestida. Se conhecer, souber o nome, passa todas as informações. Você pode ligar anonimamente, passar as informações para a polícia. Olha, quem colocou fogo lá, tal, assim, assado, foi fulano, viu? Então, na hora de fazer a denúncia, identifica a pessoa, porque... traz problemas para toda a população, até para ele mesmo que está colocando fogo lá. Ele acha que ele está limpando o terreno dele, na verdade ele está provocando mais problemas para a população aí, né? Tomara que não seja um familiar dele, que eu costumo jogar bastante desse jeito para o pessoal, né? Que acaba prejudicando a própria família também, né? Para quem a pessoa deve ligar nesses casos aí, se ver alguém colocando fogo, porque geralmente liga para o 190, liga para o 193 do bombeiro, qual que é o primeiro procedimento que a população deve tomar? É muito importante isso que você colocou, Magava, a questão da identificação da pessoa, porque quem está ali na hora é que está vendo quem está colocando esse fogo. Seria interessante se a pessoa se identificasse, mas não é necessariamente obrigatório isso. Por exemplo, ligou lá, pode ligar para a gente, não tem problema. Se não for o caso da nossa alçada, a gente vai repassar essa ligação e vai cobrar se foi tomado algum tipo de providência ou não. Outra questão do lote, também pode ser abordado, é a questão da poluição, a fumaça, igual você mesmo disse aí, porque ali não está queimando só vegetação. Pode estar queimando uma borracha, pode estar queimando um plástico, isso é altamente poluente para o meio ambiente. A pessoa pode ser enquadrada aí no artigo 54 da Lei 9.605, que é a lei dos crimes ambientais. Aí, tá vendo, pessoal? Então, 3 mil e... A multa varia de 800 e poucos reais a 3.200 reais. Tá vendo? Então, se o pessoal... E, na verdade, tem que mexer no bolso. Eu acho pouco esse valor, tá? Para mim, não sei. Para mim, uma multa tinha que ser aí, pelo menos aí, uns 8 mil reais para lote, terrenos, né? E sei lá quanto a mais aí para
propriedade rural tinha que ser mais, porque o pessoal não deve fazer isso não, e a população sofre, tanto que as queimadas de cana já foi proibida, né? Então o pessoal já está utilizando outros meios, né, para fazer a coleta de cana. Então eu acho que todo mundo deve colaborar, porque é a saúde nossa, da nossa população. Já não chega aí que as árvores aí estão acabando, né, no mundo todo aí, e nós percebemos que eu estive esses dias na Nova Floresta para gravar uma matéria lá, e percebi que aonde tem, na estrada mesmo, você andando na estrada de terra, aonde tem mais árvores, você passa, é fresquinho. Exatamente. A temperatura é outra coisa, o ar mais úmido, fresquinho, e agora quando não tem árvore é quente demais. Então isso aí você mesmo pode prestar atenção, gente. Quando você sair para passear aí em algum lugar na área rural, presta atenção, onde tem árvore é muito melhor a temperatura, fresquinho. Então vamos colaborar com o meio ambiente, não é verdade? Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos ver outros assuntos aí referente a pássaros agora no próximo intervalo. Voltamos já. Há mais de 100 anos, a Jequitibá Cafés Especiais produz em suas terras produtos de qualidade superior. Extraímos os melhores grãos porque temos conhecimento e tradição familiar na arte do cultivo de cafés especiais. Do plantio, à seleção e preparo, a Jequitibá produz grãos selecionados minuciosamente, com leve torração, composto com blends variados que agradam a todos os paladares. Jequitibá Cafés Especiais, único como você. Prove! O Guaxupé Country Club está com uma nova promoção, especial novos associados. Entrada de R$500 mais 82 vezes de R$30. Entrada de R$500 mais 82 vezes de R$30. Vem pro clube, Guaxupé Country Club. Go on. Hi, Kate. How are you? Hi, Kate. How are you? Não, um é a Kate, outro é o John. John. Hi, John. How are you? Hi, John. How are you? Socorro. Hi, Socorro. How are you? Inglês chato ninguém merece. No CNA, seu filho tem jogos e aplicativos para aprender dentro e fora de sala. Ninguém tem o que o CNA tem. Voltamos com o programa Comando Policial. Ô, sargento, com relação a animais silvestres em geral, né? Qual é o procedimento a ser tomado para quem tem os pássaros, né? Tem muitas pessoas que têm pássaro, entre outros aí. Como que ela deve proceder para não ser penalizado ou multado? Muito bem, Magar. Aqui na nossa área, o forte seria mais os pássaros, porque os animais silvestres englobam tanto os pássaros quanto os animais, paca, capivara e vai indo. Antes, a gente, quando tinha uma denúncia de cativeiro irregular de pássaro, a gente deslocava o local. Se a pessoa não tivesse o registro, se não tivesse regularizado, a gente fazia o boletim de ocorrência e encaminhava para o órgão. E às vezes, nem sempre a pessoa era penalizada. Mas uma novidade agora para o pessoal que está nos assistindo é que desde junho agora a Polícia Militar de Meio Ambiente passou a fazer as multas. E as multas elas variam também, elas começam em R$ 790 por pássaros e vai até R$ 8.500 por pássaros. Por que tem essa diferença? Porque tem os pássaros que estão ameaçados de extinção. Os ameaçados de extinção, a multa deles é mais pesada, muito mais pesada.
E além da multa tem a questão do crime, porque ela enquadra no artigo 32 da lei da 29 da lei 9.605. E dependendo também do fato, pode entrar no artigo 32, que é o maus tratos. E a pena também é agravada e a multa agravada. Nesses casos, assim, ocorre prisão, não? A prisão Dependendo. a prisão é feita e se for, no caso, ela é um crime de menor potencial ofensivo, é feito o boletim de ocorrência, é feito o TCO e a pessoa posteriormente vai ser Responde o processo. Vai responder ao processo. normal. Tem, por exemplo, o cara ir para cadeia mesmo, vamos dizer assim. Depende a quantidade de vezes que ele foi reincidente? Como que Isso aí funciona? varia muito, Magarva, porque depende da situação. Já foi alguém preso? Que o senhor saiba? Não sei te dizer. Sinceramente, eu não sei te dizer. Porque geralmente, por ser um crime de menor potencial, a pessoa ela pode responder em liberdade a esse crime. Já teve vezes aí da gente pegar passarinho dentro de vasilha de leite, aquelas caixinhas Nossa. de leite. Então é uma judiação. É uma judiação muito grande. E com relação, por exemplo, a papagaios e maritacas, né? A pessoa tem um papagaio em casa, tem uma maritaca, ela tem autorização para isso? Consegue, não consegue? Sim, é muito importante essa pergunta porque ela é dúvida de muita gente. O pessoal liga lá pra gente e pergunta: eu tenho uma maritaca aqui em casa que faz 10 anos que ela está comigo. Eu consigo regularizar ela? Não consegue regularizar. O pássaro só é regularizado se você compra ele de um criador profissional, de um criador comercial. Porque ele tem que ser anilhado do 5º ao 8º dia. E cada anilha ela é de um pássaro diferente. Então, por exemplo, você tem um papagaio de 1 mês, 2 meses, não só papagaio, qualquer pássaro, você não consegue regularizar ele. Então, se você tem na sua casa hoje um papagaio que ele é de estimação e é um bicho mais comum na nossa área, se ele não for anilhado, se ele não for de um comercial, de um criador comercial, você está irregular, é feita a apreensão do pássaro, é feita a multa para a pessoa, além de ter sido feito o boletim de ocorrência e também encaminhado para a justiça. Os pássaros comuns também têm que ter autorização. Todos os pássaros nativos do Brasil, eles têm que ser autorizados para poder estar com eles em cativeiro. Então, não há que se falar em pássaro nativo do Brasil que não esteja em cativeiro. Esses passarinhos que o pessoal costuma ter em pet shop, os canarinhos azul, esses passarinhos, né? Esses aí não precisam de autorização. Não precisa ter anilha, nada? Não precisa ter nada. A calopsita é um pássaro comum também, só que ela é exótica. Ela não precisa de autorização para você ter ela em casa. Só mesmo o papagaio e a maritaca? Sim, os pássaros nativos do Brasil. Curió, pintacilgo, aí vai, são vários pássaros. Então o mais comum aqui seria a maritaca, o trinca-ferro. É um pássaro muito comercializado porque ele é caro. O pessoal costuma ir na zona rural, caça esses pássaros e vende para o estado de São Paulo. A gente tem pego muito disso daí. Então, se a pessoa souber que o vizinho tem algum passarinho que acha que está irregular, liga para a gente. A gente vai lá e averigua a situação. E qual que é o telefone? O telefone nosso aqui de Guaxupé é o 3559-1167. E a gente fica aqui, o pessoal às vezes não sabe também, a sede nossa é junto aqui com a Polícia Militar daqui de Guaxupé. Então, pessoal, tá aí o telefone para vocês, tá certo? Podem ligar lá para eles, que, né, na dúvida, pode ligar também, tirar. Precisa se identificar, não? Não precisa se identificar, a não ser que a pessoa queira, mas o anonimato ele é garantido. Outra situação também é a caça de animais, capivara. Tem acontecido muito disso também. Se a pessoa souber, nesse caso seria mais em zona rural. Se a pessoa souber que seu vizinho, um conhecido ou alguém esteja caçando na zona rural, passa para a gente também que a gente vai verificar. Com relação, às vezes a gente vê o pessoal que tem cobras, tem outros animais exóticos, né? Isso aí também tem que ter autorização, deve ter algum documento, como que é? Sim, nesse caso de cobras, animais que vêm de outros países, existe uma autorização específica. Agora, com relação aos nativos, aí já é outra situação. Mas também precisa ter um documento, porque tem que ter a origem daquele pássaro, a origem daquele animal. Algum tipo de documento tem que ter, sim. Ele tem que ter. Tem que ter. Se não tiver, é penalizado. Sim, penalizado. Então, pessoal, vamos prestar bastante atenção, são informações importantes. Tem muitas pessoas, né, que gostam aí de ter pássaros em casa, na propriedade rural. Na roça, gente, para que ter pássaro preso, né? Tá ali, toda hora você abriu a janela e tá cantando ali solto, né? Exatamente. Não precisa prender os pássaros, né? Já é complicado uma situação aí
o pobre do animalzinho não fez nada e veio para trás da jaula, né, da grade, né? Deixa isso aí para os bandidos, né? Importante frisar, Magarva, voltando à questão do papagaio, que mais uma vez eu vou falar, não existe autorização para o papagaio adulto. Se alguém falar o contrário, está errado. E outra coisa também, o pessoal às vezes acha que a gente atende só aqui o município de Guaxupé, porque a área nossa é muito extensa, a gente atende uma área de 2.500 quilômetros quadrados. Então ela atinge 9 municípios. Quais são? Começa em Itamogi, vai Monte São de Minas, Arceburgo, Juruáia, Guaranésia, São Pedro da União, Muzambinho, Monte Belo e aqui em Guaxupé. Se eu não esqueci nenhum aí, São Pedro da União e Bom Jesus já é outra área. São Pedro da União é a área nossa, Bom Jesus da Penha é a área de Passo. Mas se tiver alguma denúncia dessas cidades que a gente não atende, a gente encaminha a denúncia para quem de direito. Nova Resende até a Nova cidade Resende de Nova seria Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro, sim. É que uma pessoa, uma vez que eu fiz um acidente, se eu não me engano, eu acho que eu até comentei com o senhor, Sim. né, que a pessoa tinha me perguntado com quem entrava em contato, eu passei a informação, falei, olha, liga na ambiental para saber direitinho, que eu não sei se essa área faz parte de a gente consegue encaminhar ou de lá, né? A gente consegue encaminhar as denúncias. Se for área nossa, a gente atende. Se não for área nossa, a gente encaminha. Tá aí. Então, pessoal, prestar bastante atenção. Nós falamos do telefone no outro bloco relacionado aos bombeiros. Se liga para o bombeiro, para a polícia militar, para vocês? Não, acho que esquecemos, né? Sim, igual eu falei, se for, caso de queimar, pode ligar para a gente, 3559-1167. Se for o caso de acionamento dos bombeiros, a gente também passa para eles. Se for o caso da prefeitura, a gente encaminha. Pode estar ligando para a gente. A princípio, se um incêndio estiver lá, pode ligar diretamente para os bombeiros, Sim. para eles já irem Exatamente. trabalhando ali, né, que é um 193. Na contenção do fogo. Né, na contenção do fogo, principalmente para não chegar próximo às residências, aí, às casas, às propriedades, né, e o pessoal não perder aí os seus bens, tá certo? Nós vamos para o intervalo e voltamos já com mais informações aí da Polícia do Meio Ambiente. Nós vamos falar no próximo bloco relacionado a açudes e tanques. Voltamos já. Toca Som e Instrumentos, novos violões e guitarras, caixas de som e tudo que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a Toca oferece a você de realizar o seu sonho musical em 5 vezes no cartão. Toca Som e Instrumentos, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 681, telefone 3551-2061. Vem, pode confiar, esse tem qualidade, não te deixa na mão. São Paulo, Minas, vai, pode relaxar, aqui tem mais conforto, esse é o melhor posto. Posto São Paulo, Minas, é dedicação. Posto São Paulo, Minas, tem tradição. Posto São Paulo, Minas. Acesse sãopaulominas.com.br. Posto São Paulo, Minas. Há mais de 100 anos, a Jequitibá Cafés Especiais produz em suas terras produtos de qualidade superior. Extraímos os melhores grãos porque temos conhecimento e tradição familiar na arte do cultivo de cafés especiais. Do plantio, à seleção e preparo, a Jequitibá produz grãos selecionados minuciosamente, com leve torração, composto com blends variados que agradam a todos os paladares. Jequitibá Cafés Especiais, único como você. Prove! Aconteceu um acidente na Avenida Felipe Elias Zeituni, nas proximidades da exportadora. Segundo o motorista da Pajero Prata Placas do Rio de Janeiro, ele seguia do centro, sentido bairro, pela avenida, quando um pneu dianteiro teria estourado e ele perdeu o controle, atingindo um poste de iluminação pública que chegou a cair, pegando outras 2 árvores que também foram arrancadas, parando em cima do canteiro central. No momento em que nossa produção estava no local, os fios de energia elétrica estavam caídos e em curto-circuito. Ainda ligados, o Corpo de Bombeiros foi chamado para analisar os riscos e tomar as providências necessárias para evitar acidentes com a energia elétrica. A CEMIG
também já foi comunicada dos fatos. O perito da Polícia Civil, Valdir, esteve no local e realizou os trabalhos de praxe, liberando o veículo para ser removido para o pátio credenciado. Segundo a polícia, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro. Aconteceu uma tentativa de homicídio neste feriado de 12 de outubro, na Avenida Felipe Elias Zeituni, no bairro Vila Progresso, na cidade de Guaxupé. Segundo a vítima, no local, ela seguia pelo bairro Vila Progresso quando um homem armado com um revólver chegou e efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a costela do lado esquerdo da vítima, o Anderson Silva Charles, de 36 anos, vulgo Pimentinha. A polícia militar foi chamada por populares no local, onde o corpo de bombeiros foi acionado. O corpo de bombeiros realizou a imobilização da vítima, que foi levada para o pronto-socorro da cidade. No último dia 14 de julho, aproximadamente 3 meses atrás, Pimentinha havia sido atingido por um disparo de arma de fogo no peito, nas proximidades da Escola Centenário, aproximadamente 100 metros do local atual, onde estava fugindo somente de cueca pela rua no início da manhã. Na época, ele foi socorrido e agora acontece o mesmo fato. Pimentinha novamente não informou quem é o autor do disparo, como fez da outra vez, onde 2 homens estavam envolvidos. Pimentinha foi socorrido reclamando que estava com dificuldades de respirar. Pimentinha tem várias passagens na polícia por crimes cometidos na cidade. Sargento, com relação a açudes em área de proteção ambiental ou tanques, né? Porque o pessoal primeiro, muitas vezes, ele abre o buraco, vai lá, coloca uma mina que ele tem lá, deixa encher e depois ele corre atrás dos documentos, né? É certo fazer isso? Então, Magarve, o que o pessoal geralmente faz é isso aí mesmo que você falou. Eles fazem a atividade para depois correr atrás da documentação. E nem sempre depois que ela é feita, que o serviço é feito, a pessoa consegue regularizar. O que é a área de preservação permanente? Muita gente não sabe. A área de preservação permanente, de acordo com a legislação estadual mineira, que é a Lei 2922 de 2013, ela especifica que em cursos d'água de qualquer tamanho até 10 metros, ela é de 30 metros. Então, quer dizer, você tem que preservar ali 30 metros de cada lado. Então, conforme vai aumentando o leito, a largura do rio, vai aumentando a área de preservação, que pode chegar até a 500 metros em cada área, em cada lado de sua extensão. Então, o rio córrego lá sendo de 10 metros, seria 30 metros. 30 metros, aí vai aumentando. Se ele tiver 50 metros, vai aumentando, sim. Ela vai aumentando de acordo com a legislação, né? E isso aí não necessariamente precisa ser um rio limpo, digamos assim. Que tem muito rio poluído aí que a gente conhece, que não deixa de ser uma área de preservação permanente. Porque tem muito rio que corre esgoto, corre sujeira, mas ele não deixa de ser... É rio da mesma forma. É rio da mesma forma, ele não deixa de ser uma área de preservação. E a outra área também é a área de nascentes. Em volta de nascentes aí, é uma área de 50 metros. Essa área ela é bem extensa, porque, por exemplo, tem propriedades aí que tem um curso d'água lá no fundo da sua propriedade e tem uma nascente lá no começo. Então, praticamente, ele perdeu aquela propriedade dele, que é 30 metros de um lado e um raio de 50 metros, praticamente ele quase perdeu. Não quer dizer que ele não possa fazer o tanque, que ele não possa fazer o açude. O que é o açude? O açude seria o represamento, seria o barramento de um curso d'água. Para ser feita essa atividade, ela tem que ser feita por um engenheiro ambiental ou alguém entendido da área, porque tem que se montar todo um processo e encaminhado para o órgão competente, que é lá em Varginha. Lá que vai ser analisado e vai ser, talvez vai ser autorizado ou não. E tem pessoas que a gente já sabe, né, que tá o curso do rio, ela faz um desvio, uma alteração disso aí. Esse desvio ele é proibido se não for documentado, e a multa ela chega até R$100 mil. A multa de um desvio total aí de um curso d'água. Além das penalidades normais, que a pessoa vai responder pelo crime também. Entra no crime do artigo 60, se eu não estou me enganado. Da 9.605 também.
Então, não é que não pode ser feito desde que autorizado. Autorizado. Sim. E quanto tempo vai uma documentação? Por exemplo, eu vou fazer um tanque, não vou fazer ali um tanque na área de preservação, eu consigo? Na área de preservação, vai depender da análise do seu processo, isso aí pode ser demorado. Questão da água, o que é bom frisar bastante, por exemplo, uma captação de água que seja inferior a 1 litro por segundo. O que é isso aí? Você tem uma mangueira que você vai encher o seu tanque, não seria o açude, seria o tanque. Essa documentação você consegue tirar pela própria internet, não precisa nem ir no órgão. Se ela passar de 1 litro por segundo, teria que ser uma outorga, chama outorga o documento, que o Estado te dá a união, porque na verdade a água, mesmo nascendo na sua propriedade, ela não é da pessoa, ela é da União, então por isso que precisa da outorga. Se for outorga já é mais demorado, demora Perfuração de mina também precisa de uma autorização para você dar início à atividade. Por exemplo, você vai fazer um buraco na sua propriedade, você entra com o processo para pedir autorização para fazer aquele buraco. Se achou água, você vai precisar de uma outra autorização para estar utilizando aquela água. Certo. Então são 2 documentos distintos. E tem que fazer um primeiro, Exatamente. depois que faz o outro. Depois faz outro. Eu falo que tem que ser uma pessoa da área ambiental porque é muito complexo a documentação. Então não é qualquer pessoa leiga que vai fazer isso aí. consegue fazer. Exatamente. E fora da área de preservação, ele pode fazer o Sim, fora da área de tanque. preservação, fora dos 30 metros, fora dos 50 metros da nascente. A pessoa vai fazer um buraco lá. Da onde que vai vir essa água? Vou colocar um cano no leito do rio, que vai vir por gravidade, ou mesmo por bomba. Se não exceder 1 litro por segundo, é chamado de cadastro de uso insignificante. Coisa rápida, consegue até pela sozinho lá pela própria internet. Se for uma captação superior a isso, seria a outorga, que ele é mais complicado. E se for fora da área de preservação permanente, não precisa da autorização para intervenção em EPP, justamente porque ela está fora, né? Aí não precisa. Certo. Então, espero aí que o pessoal tenha tirado as dúvidas, né, com relação aos tanques, né, se pode, se não pode fazer, né? Então, a população que tem aí propriedade rural, né, que tem uma chácara, um sítio aí, alguma coisa, tem que prestar atenção nisso aí. Geralmente chácaras, ela não, muito difícil alguma chácara pegar assim área de preservação, ou tem? Tem também, porque geralmente Mas aí já fica difícil, porque chácara é pequeno, né? Sim, dentro da zona urbana existe o uso antrópico consolidado, tanto na área urbana quanto na área rural. O que significa o uso antrópico consolidado? A lei ambiental ela foi criada em 2008. Então, se aquela atividade já existia antes de 2008, a pessoa não precisa de uma autorização para aquela atividade. Por exemplo, ele tinha ali uma atividade de pastagem antes de 2008. Hoje ele pode ter ainda sem documentação nenhuma. Se a partir de 2008 ele quiser fazer alguma atividade ali, ele vai precisar de uma autorização. Se for uma atividade nova, aí ele vai precisar. Que os caminhos são esses aí que eu te falei. Procura um engenheiro que vai dar entrada no processo. Então, pessoal, prestar bastante atenção aí, né? E tomar cuidado para não ser multado e ser penalizado. Então, antes de fazer, ele pode procurar o quartel, então ali o quartel da Polícia Militar e ir até a Polícia de Meio Ambiente, né? Se a pessoa tiver dúvida, procura a gente lá, porque é muito interessante a gente orientar a pessoa antes. Porque depois que o serviço é feito, não tem mais o que se fazer, além de comunicar o crime, além de penalizar a pessoa. Às vezes o cidadão fica com medo, fica com vergonha de ir lá. Mas não precisa, gente. Procura a gente lá, toma um café com nós lá, a gente orienta direitinho. Faz o negócio certinho para não ter dor de cabeça. E evita problema futuro. Mesmo que demore, pessoal, né? Sim. Corre atrás da documentação, apresenta tudo certinho, resolve o problema, é melhor do que pagar uma multa aí, principalmente, igual ele falou, dependendo do desvio do curso do rio que a pessoa for fazer, chega a 100 mil reais. E às vezes a propriedade do cara não vale isso aí. Isso. Mas o Estado aí, a Justiça, vai entrar e possivelmente você pode perder ali a sua propriedade se você não pagar isso aí. Sim, e a pessoa fala assim, eu não vou pagar a multa porque eu não tenho dinheiro. Pode até ser que ela não pague, mas ela vai virar uma dívida ativa da União. Um dia pode ser executada. Pode ser executada, a pessoa não consegue fazer o empréstimo, a pessoa não consegue fazer financiamento, não consegue fazer mais nada. Além de responder na Justiça. Que tem pessoas aí que ficam, às vezes, respondendo aí 2, 3 anos aí. Complicada a situação.
Bom, Sargento Batista, muito obrigado aí pelas informações que passou aí para a população. Pessoal, se tiver dúvida também, pode mandar para a gente aí no WhatsApp. Vou passar o WhatsApp nosso daqui a pouquinho, tá? Pode mandar para a gente, que a gente encaminha a dúvida para eles. Ou eu vou lá, gravo uma entrevista com o Sargento Batista, ou nós convidamos, se tiver bastante questões aí, a gente chama ele novamente, ele vem aqui no programa, né, para esclarecer a população. E o importante é você fazer tudo dentro da lei e não ser penalizado. Porque, como se diz, às vezes você corre atrás dos documentos, não corre, né, vamos dizer, não corre atrás dos documentos, faz de qualquer jeito, o dinheiro que você vai gastar ali para fazer, né, um tanque, para legalizar ele, se você tivesse legalizado lá, você não iria pagar a multa, não estaria tirando tanto dinheiro do bolso. Então, antes, vamos correr atrás da documentação, ver certinho o que acontece. Sargento Batista, eu deixo aí as considerações finais para o senhor. Eu que agradeço, Magarve, e também falar que é muito importante essa aproximação nossa aí com a sociedade. E através desse programa seu, eu acredito que o pessoal agora, se ficou alguma dúvida, a gente está ali à disposição para poder estar tirando. Tá, aí eu vou deixar também o telefone daqui um pouquinho, tá certo? Se você precisar, né, pode mandar no WhatsApp nosso, já falei um monte de vezes aí, tá? Se você não quer que seu nome apareça, não deixe que o fato aconteça. Para matérias de interesse público, basta entrar em contato através do nosso WhatsApp 988337458 ou pelo meu WhatsApp pessoal, que é o 988949505. Se a população ver algum acidente, alguma ação da polícia aí, pode me ligar, pode tirar uma foto aí, fazer um vídeo e enviar para a gente, tá certo? Para quem quiser ver o programa pela internet, basta acessar o site tvsul.tv.br. A reprise do programa é ao meio-dia e logo após o Jornal TV Sul. E assim termina o programa Comando Policial de hoje. Eu espero você amanhã. Amanhã não, né? Final de semana, sexta-feira. Para quem estiver assistindo a reprise no sábado, até segunda-feira, um ótimo final de semana. Para quem estiver assistindo também na sexta-feira, né? Um ótimo final de semana. E para quem estiver na segunda, até às 6h30 da tarde. Assista agora o programa, né? O Jornal da TV Sul, Jornal TV Sul, com a Ana Carolina Negrão. Até segunda-feira, se Deus quiser.